Olá, uou, concurseiros de todo o Brasil! Hoje nós vamos trabalhar com vocês o período composto por coordenação e subordinação em 1 minuto, tá? Eu gostaria desde já pedir para que vocês peguem um caderninho, tá? Vocês podem pausar o vídeo, porque nós vamos precisar anotar algumas coisas, beleza, galera? É rapidinho, tá? Então veja só, quando fala na língua portuguesa de coordenação, vocês devem ter em mente o seguinte: as orações coordenadas, elas são independentes. Por exemplo, se eu disser assim, ó, José trabalha e estuda. Percebeu que se eu disser só José trabalha, fica entendido. Da mesma forma, se eu disser que José trabalha e estuda, também vai ficar entendido. Ou José estuda. Percebeu? Elas se falam entre si, então uma não depende da outra. Mas para via de prova, isso não é o mais importante. Eu quero agora, pegue aí para mim, por gentileza, anote no seu caderninho. Nós temos 5 orações coordenadas. E na sua prova, tá? Vai pedir a seguinte coisa: a conjunção tal da ideia de quê? Beleza? Então veja só, para delimitar sobre as 5 coordenadas, a gente vai falar, via de regra, das orações coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, opositivas, tá? E conclusivas, né? Repetindo, aditivas, alternativas, opositivas, explicativas e conclusivas. Exatamente isso. Vamos lá para as nossas coordenadas aditivas. Eu quero, ó, não diz que eu comentei isso com vocês, tá? Mas na hora da prova, com exceção da CESP, as outras simplesmente vai cobrar a conjunção. E é preciso que vocês saibam o efeito de sentido delas, beleza? Então, já está com o caderninho? Anote aí. Aditivas. Imagine o seguinte, ó, José trabalha e estuda. Então, José, ele trabalha e estuda. Trabalha e estuda. Da ideia de soma. Copiou? Conjunção e. Ok? José nem trabalha, nem estuda. Percebeu? Ele nem trabalha, nem estuda. Conjunção nem. José trabalha, como também estuda. Percebeu? Ele faz as duas coisas, ao efeito de soma. José trabalha, mas também estuda. José trabalha, bem como estuda. Então agora pegue um caderninho, anote. Aditivas. Olha aí, ó, as aditivas. E, nem, como também, mas também, bem como. Beleza, galera? Número 2, opositivas. Quais são as opositivas? Quando eu faço uma oposição. Imagine o seguinte, que o José, né? Ele estudou muito. Todavia, não passou no concurso. Percebeu? Olha o contraste. José estudou muito, todavia não passou no concurso. José estudou muito, porém não passou no concurso. José estudou muito, no entanto, não passou no concurso. José estudou muito, entretanto, não passou no concurso. José estudou muito, mas não passou no concurso. Ou José estudou muito, porém não passou no concurso. Anote aí, caderninho na mão, tá? Quais são as adversativas? Mas, contudo, porém, no entanto, entretanto, todavia. Ok? É isso, galera. Memorize! Vai se dar bem. Explicativas. Olha aí, eu explico um termo. Se eu digo, por exemplo, que José saiu cedo do cinema porque o filme estava ruim. Percebeu? Qual foi a explicação que o José deu para que ele tenha saído cedo do cinema? Porque o filme estava ruim. Que o filme estava ruim. Então, olha aí, caderninho na mão. Anote as conjunções, tá? Porque, que. Ok? Vamos lá, 3 alternativas. Ó, uma coisa ou outra. Se eu digo, José trabalha ou estuda. Percebeu? Ora José trabalha, ora José estuda. Seja José um bom trabalhador, seja ele um mau trabalhador. Quer José estude, quer José não estude. Percebeu? Caderninho na mão, ou, ora, já, quer, seja. Beleza, galera? Vamos lá. As nossas conclusivas, beleza? Conclusão. Se eu digo, José terminou o relatório, portanto, entregou para o chefe. Logo, entregou para o chefe. Por isso, entregou para o chefe. Perceberam? Nós temos aí uma correlação de conclusão.
Anote no caderninho, logo, portanto, por isso. Beleza, galera? Agora vamos lá, não esqueci, vamos lá, aditiva, alternativa, opositiva, explicativa, conclusiva. Fechado. Direto agora para as nossas adverbiais, adverbiais subordinadas. Lembre que eu falei lá no início que as coordenadas, elas são independentes, né? Elas não precisam das outras. No entanto, as subordinadas vai trabalhar a correlação, tá? De subordinação. Se eu disser, por exemplo, assim, ó, José chorou porque se machucou. Qual foi a causa do choro do José? Porque ele se machucou. Se eu dissesse que José chorou, evidentemente vocês me perguntariam assim, Elton, mas por que o José chorou? Percebeu? Há uma relação de dependência, melhor dizendo, né? Eu preciso da oração subordinada para complementar a minha oração principal, beleza? Mas, para a prova, o importante é que vocês, anote os conectivos. Como eu disse, com exceção da CESP, as outras bancas, cobra o conectivo. E é importante que vocês saibam disso. Vou passar para vocês os principais, claro, né? Aqueles que mais caem em prova. Então vamos lá. Orações causais. Olha aí, efeito, causa, efeito. Vou pegar esse exemplo. José chorou porque se machucou. Percebeu que a causa do choro do José foi porque ele se machucou. Então façamos o seguinte, José chorou porque se machucou. Por quê? José chorou, pois se machucou. José chorou já que se machucou. José chorou, posto que se machucou. José chorou por quanto se machucou. Perceberam? Então anote no caderninho conjunções causais. Por quê? Pois, uma vez que, já que, posto que. Beleza, galera? Para toda causa tem um efeito. Nós temos aí as consecutivas, beleza? Se eu disser, por exemplo, que o José gosta de festa, né? Comeu tanto que passou mal. Percebeu? Qual foi a consequência do fato de José ter comido tanto? Ele passou mal. Então perceba, José comeu tanto que passou mal. José comeu tal que passou mal. José comeu tão que passou mal. Anote aí, caderninho. Tanto, tal que e tanto, tal que e tão. Percebeu? Joia? Vamos lá, seguindo adiante. Condicionais. É muito comum na prova, tá? Aparecer essas adverbiais condicionais. Perceba o seguinte, tá? Se José estudar, passará no concurso. A condição para o José passar no concurso é se ele estudar. Percebeu? Caso José estude, passará no concurso. Então, a condição para José passar no concurso, caso ele estude. Anote, caderninho, as duas que mais caem disparadamente, tá? Se, caso. Precisa só disso na hora da prova. Beleza? Então vamos lá. Quarto lugar, comparativas. O nome está dizendo, comparação. Se eu digo, José estuda mais do que Maria. Percebeu? Percebeu que há uma comparação? Mais do que? José estuda menos do que Maria. Ou José estuda como Maria. Percebeu? Mais do que? Caderninho na mão. Mais do que? Menos do que? Como? José estuda tal que Maria. Tanto quanto Maria. Então, olha aí, nós temos mais do que, menos do que. Anote no caderninho como, tal que, tá? Tanto quanto. Beleza, galera? Então, vamos lá. Continuando. Concessivas. E essa cai. Cai muito, mas muito mesmo, tá? Por exemplo, eu digo que embora, olha aí, embora o José dê aulas de língua espanhola, ele prefere ministrar aulas de português. Percebeu que na concessão eu faço uma exceção? Então, olha aí, mesmo que o José ministre aulas de língua portuguesa, de língua espanhola, ele gosta de ministrar aulas de língua portuguesa. Tá vendo?
Ainda que o José ministre aulas de língua espanhola, ele gosta de ministrar aulas de língua portuguesa. Conquanto o José, não confunda com porquanto, o José ministre aulas de língua portuguesa, tá? Perdão, língua espanhola, ele gosta de ministrar aulas de língua portuguesa. Caderninho na mão, conjunções concessivas. Embora, essa cai muito, tá? Embora, conquanto, tá? Apesar de, ainda que, perceberam? Anote no caderninho, ok? Falta um C, né? São as nossas... Já falei das causais, são tantas, né? Causais, concessivas, comparativas, consecutivas e agora conformidade, né? Falta o último C, tá vendo? São muitas. Imagine o seguinte, pensa sempre em um dado estatístico. Conforme dados do IBGE, né? A população brasileira vem crescendo ano a ano. Consoante dados do IBGE, a população brasileira vem crescendo ano a ano. Tá? Segundo o IBGE, a população brasileira vem crescendo ano a ano. Anote, caderninho, as três principais. Segundo, consoante, conforme. Beleza, galera? Vamos para as três finais agora? Aliás, as três que restam. Então anote a primeira aí, tá? Temporal, ideia de tempo. Quando o José estudar, ele passará no concurso. Enquanto o José estudar, ele passará no concurso. No momento que José estudar, ele passará no concurso. Percebeu? Quando, enquanto, no momento que, ideia de tempo. Anote no caderninho, tá? É assim que vem. Beleza? Proporcionais. Olha aí. À medida que o José estuda, ele passará no concurso. É como se eu dissesse assim, ó, na proporção, né? Na quantidade, não é isso? Então, à medida que, a proporção que são proporcionais. E para finalizar, tá? Nós temos as finais. Se eu digo que o José estudou a fim de passar no concurso. A fim de passar no concurso, percebeu? José estudou para passar no concurso. José estuda sempre para que possa passar no concurso. Então vejamos, anote no caderninho, a fim de que, para quê. Beleza, galera? Finalizei aqui. Percebeu? É só anotar no caderninho, não tem dificuldade. Então vamos fazer uma revisão rapidinho aqui? Vamos lá. Vê se você anotou no seu caderninho aí, vê se tá legal. Aditivas, e, nem, mas também, como também, bem como. Opositivas, contraste, tá? Mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, porém. Vocês podem ir pausando o vídeo, tá? São as principais. Explicativas, por que. Conclusivas, portanto, logo, por isso. Alternativas, tá? Ou, ora, já, quer, seja. Agora as adverbiais. Causa. Por que, pois, uma vez que, já que, posto que. Consecutivas. Tão que, tal que. Tanto que. As condicionais, se, caso. Legal? Concessivas, embora, apesar de, ainda que. Tá? E conquanto. As conformativas. Segundo consoante, conforme. Anotou aí direitinho? As comparativas, mais do que, menos do que, tanto quanto, tal que, como. Tem que estar anotado aí, tá? As finais, a fim de que, para. As proporcionais, à medida que, a proporção que. E as temporais, quando, enquanto, no momento que. Diante disso, olha aí, é importante que vocês façam essa anotação, porque são as conjunções, olha aqui, ó, que mais caem em provas de concurso. Como eu disse para vocês, trago aqui uma questão, vocês, por acaso vão fazer o concurso agora do edital que saiu do Corpo de Bombeiros, dos praças combatentes? Aliás, melhor dizendo,
oficiais, né? Porque no ano passado nós tivemos um concurso dos praças combatentes. E eu trouxe a questão número 7 lá, dessa prova de concurso, que cobra uma coisa aí relacionada às orações coordenadas e subordinadas, tá? Então, vamos ver aqui como foi que a banca Fundep, tá? Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, cobrou essa questão. Colocou lá na questão 7 a seguinte redação. Ó, preste atenção. Os Estados Unidos só começaram repetir 2 vezes, né? A participar da Segunda Guerra Mundial após os japoneses terem bombardeado o porto de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941. Ainda que, preste atenção, anotou no caderninho? Se consultar já vai saber a resposta. Ainda que a guerra já estivesse devastando a Europa desde 1939. Considerando o emprego do conector ainda que, nesse trecho, assinale a alternativa cujo trecho destacado substitui esse conector, ó, o ainda que, estabelecendo entre as orações a ideia corretamente identificada entre parênteses. E ele coloca na questão A, aqui no item A, o seguinte, ó, se a guerra já estivesse devastando a Europa desde 1939. Eu pergunto para vocês, ó, ele coloca aqui ideia de causa. Isso é causa? Tem um efeito causa-consequência? Olha no caderninho, percebe, gente, que nesse momento é importante. A ideia semântica aí, ó, é de condição. Percebeu? Se, tá? Então, não é a alternativa A. Letra B, ele coloca assim, ó, porquanto a guerra já estivesse devastando a Europa desde 1939. Olha o conectivo aqui, porquanto, percebeu? Ele dá ideia, ele tem a mesma ideia do conectivo aqui ainda que? Evidentemente que não, porquanto aqui, ó, tem uma causa, né? Porquanto é causa, causa é feito, beleza? Então não é a alternativa B. Na alternativa C ele coloca assim, ó, quando a guerra já estivesse devastando a Europa desde 1939. Quando? Enquanto, no momento que? Eu falei disso para vocês, tá? Isso aqui dá ideia de tempo. Ainda que? Não. Percebeu? Também a alternativa C não é a alternativa equivalente. Agora veja na alternativa D, ó. Embora, lembra que eu falei, né? Embora o José estude para o concurso, embora o José ministre aulas de língua espanhola, ele prefere língua portuguesa. Eu faço uma exceção. Olha aqui, ó, também faço exceção, ó. Embora a guerra estivesse devastando a Europa, desde 1939, tal. Então, esse embora aqui, ele tem a mesma ideia desse ainda que. Percebeu? Se você pegar o caderninho, você vai ver que as concessivas são embora, ainda que, apesar de, tá? Então essas 3 aí e com quanto, lembra? São as mais importantes essas 4. Portanto, ó, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra D. Galera, percebeu? Não tem segredo. O negócio é o seguinte, o macetinho é anotar as principais conjunções, como eu disse. Tira 10 minutinhos todo dia, em uma semana vocês vão saber, tá? Ó, lembra da escola lá antigamente? De có e salteado, né? O professor falava isso. Eu sugiro para vocês, tá? Nas coordenadas subordinadas, que vocês façam uma memorização das conjunções. Vocês vão se dar bem. Vão gabaritar, tá? Lembrando que essa questão aqui, mais uma vez, é da prova, tá? Dos praças combatentes para o concurso do ano passado do Corpo de Bombeiros. Beleza, galera? Então, ou seja, vocês que vão fazer aí o concurso esse ano ainda, né, do Corpo de Bombeiros, olha aí uma questão de português. Joia! Um grande abraço a todos.